Polícia procura quadrilha que roubou o centro de lazer em Campos do Jordão. Segundo os funcionários, o centro de lazer já está funcionando normalmente. Ninguém ficou ferido. Nem com proteção divina? Casal é preso após furtar igreja em São José dos Campos. Até a Bíblia foi levada. Vítima da imprudência. Dor e revolta marcam um velório de idoso morto em acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Eu acho que se ele estava errado, ele tem que pagar, porque a gente já está cansado de acontecer coisa errada no país e ninguém pagar por isso. Segundo testemunhas, ultrapassagem em local proibido provocou a colisão. Outras 5 pessoas ficaram feridas. O Escort ultrapassou na contramão toda a fila de carro que tinha contínuo e veio a colidir de frente com a família que vinha descendo na mão correta. Crime ambiental. Casal é flagrado em Ubatuba com pepinos do mar que seriam comercializados na China. E 5 toneladas de sardinhas são apreendidas em embarcação sem licença para pesca. Calor fora de época continua. Fim de semana de outono vai ser típico de verão. Muito sol, calor e nem sinal de chuva. A beleza desfila em Ilhabela. A seletiva regional do Miss São Paulo é um dos destaques da nossa agenda cultural para o fim de semana. Genuinamente brasileiro, Chorões de Taubaté esquentam os instrumentos para o festival de amanhã, em celebração ao Dia Nacional do Choro. Quer conhecer o samba? Tem que saber do choro. Quer conhecer a bossa nova? Tem que conhecer do choro. Sexta-feira, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Boa noite. 200 mil pessoas passam o feriado prolongado em Campos do Jordão, estima a prefeitura. E para receber esse público, a cidade está repleta de atrações. A principal é a Festa do Pinhão, na Praça de Capivari. Mas não foram apenas os turistas que subiram a serra. Os recentes assaltos têm assustado moradores e visitantes. O mais recente aconteceu ontem, em um centro de lazer e entretenimento. Cristiane mora em Campos do Jordão e está prestes a abrir uma loja de presentes na cidade. Mas a onda de assaltos tem assustado. Precisa olhar mais para o Campos do Jordão porque tem muita gente boa aqui. É uma cidade turística, não pode deixar abandonada para a bandidagem acabar com a nossa cidade, né? De acordo com a Polícia Militar, nas últimas 3 semanas, ocorreram 6 roubos a estabelecimentos comerciais da cidade. Na noite desta quinta-feira, 3 homens assaltaram este centro de lazer que fica no bairro Toriba. Segundo a Polícia Civil, 16 funcionários foram feitos reféns e trancados dentro de uma das salas do centro de lazer. Os bandidos levaram R$1.000, as imagens das câmeras de segurança, um radiocomunicador e fugiram em seguida. Ninguém foi preso até o momento. Não houve feridos. Ninguém pôde gravar a entrevista, mas os funcionários afirmaram que a rotina no centro de lazer já foi restabelecida. Nesta segunda-feira, houve outro assalto na cidade. 3 homens armados e encapuzados renderam os funcionários desta agência dos Correios e levaram todo o dinheiro do caixa. A quantia não foi divulgada. Dias antes, um restaurante tinha sido roubado. As imagens mostram um momento em que os suspeitos quebram a janela com um pedaço de madeira e saem com uma televisão. De acordo com o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, os comerciantes estão preocupados. Alguns já contrataram seguranças particulares. Ele conta que, por causa dos assaltos, fez uma reunião com a Associação Comercial e a PM. A gente está pedindo um reforço policial, né, para esses, tanto para os comandos, e a gente está aguardando aí a vinda desse reforço. Agora, para o feriado, a gente já viu que teve um aumento do efetivo, né, e que isso se perdure aí, não só para agora, mas que se mantenha aí na cidade, porque a segurança acho que é fundamental, né. Em entrevista por telefone, o capitão Rivadavia afirma que, apesar dos recentes assaltos, há reforço policial na cidade e que considera a situação sob controle. Os roubos que ocorreram aí na região, principalmente na área comercial, trouxe aí um certo temor por parte dos comércios, né? Mas eu posso garantir que a situação está sob controle, o policiamento está exigindo, né? E a gente tem se empenhado bastante aí para tentar evitar que eles venham a ocorrer. O capitão afirmou também que o efetivo policial de Campos do Jordão está adequado.
O efetivo ele é existente, é um efetivo que foi baseado em estudos técnicos, né, por população, problemas que existem aí no número de ocorrências de crime, e aí é colocado aí um número específico para a região. Esse número hoje a gente vê como um número ainda adequado. Por quê? Porque os números aí que muitas aí comentam pelas redes sociais que está acontecendo crime não são tão grandes como falam, né? Mais de 200 mil pessoas devem passar por Campos do Jordão neste feriado prolongado. Muitos quiseram fugir do calor e foram em busca do clima fresco e agradável das montanhas. A beleza da cidade, a gastronomia e os pratos originais da Festa do Pinhão também atraíram os turistas. Mas eles sabem que não podem dar bobeira. A gente fica insegura, né? Mas eu vi bastante segurança, bastante polícia pela rua. Então a gente fica com medo, mas eu vi que está bem seguro. Uma correção aí, são 200 mil pessoas passando o feriadão em Campos do Jordão. Enterrado no final da tarde em Taubaté, o idoso morto no grave acidente ontem à noite na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Dor e revolta marcaram o velório de Mário Miranda, de 76 anos. Amigos e familiares estavam inconformados com a imprudência que tirou a vida do idoso. Na verdade, o que era para ser um dia de passeio, de diversão, por uma imprudência momentânea do que bateu no carro do meu irmão, a gente está aqui hoje no velório, velando um familiar querido, e os outros 4 que estavam no carro também estão em estado grave no regional, tudo por causa de uma imprudência, né? Ele e mais 4 pessoas viajavam para Campos do Jordão ontem à noite. Na altura do quilômetro 22, região de Planalto, o carro em que estavam foi atingido por outro veículo que trafegava na contramão. Eu acho que se ele estava errado, ele tem que pagar, porque a gente já está cansado de acontecer coisa errada no país e ninguém pagar por isso. E eu passava pela rodovia ontem à noite e cheguei ao local minutos depois do acidente, antes mesmo do Corpo de Bombeiros. Com o meu celular, registrei o resgate das vítimas, incluindo o motorista que teria provocado a colisão. São imagens tristes, lamentáveis e também revoltantes. Um grave acidente aqui na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, próximo da base da Polícia Rodoviária, trecho de Planalto, aqui na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, uma colisão frontal entre 2 veículos. Aparentemente 5 ou 6 vítimas, ainda aqui aguardando socorro, que acaba de chegar, ok? Realmente uma cena muito triste de se ver. Num feriado existem pelo menos 2 pessoas ainda presas nas ferragens aqui. Os bombeiros chegaram nesse momento. Tem um médico que estava passando aqui pelo local e ele está ajudando no socorro às vítimas. E essa pessoa de camisa branca, e ele constatou um óbito já aqui, vítima desse acidente. A unidade de resgate retirou o motorista do carro, do Escort. Já foi retirado das ferragens, vai ser levado agora para o hospital. Ele estava neste carro aqui. E uma das vítimas é uma senhora bastante idosa. Ela que está sendo socorrida agora. O motorista do Gol continua preso nas ferragens. Vai ser retirado agora. Os bombeiros estão cortando a lataria do carro. Eles estão usando um macaco hidráulico para tirar a porta do veículo e assim ter um acesso mais fácil à vítima, que continua presa nas ferragens, é o motorista desse carro. Vão tentar agora retirá-lo e colocá-lo na unidade de resgate e levá-lo para o hospital. Agora os bombeiros eles conseguem retirar o motorista do carro, toda a cautela agora para levá-lo para o hospital. Realmente uma cena muito lamentável. Você viu o acidente? Como que foi? O acidente. Infelizmente, o Escort ultrapassou na contramão toda a fila de carro que tinha contínua e veio a colidir de frente com a família que vinha descendo na mão correta. Foi isso que a gente viu. Quer dizer, a família estava sentindo Campos do Jordão. Sentindo Campos do Jordão. E o Escort voltando. O Escort voltando, sentido Taubaté. E você estava atrás do Escort? Não, o Escort estava para trás da gente e ultrapassou toda a fila de carro. Na faixa contínua? Na faixa contínua, hein? Nós estávamos vindo sentido São Paulo
quando o condutor do Escort azul fez ultrapassagem pela contramão. Quer dizer que o Escort estava cortando... Estava na contramão, bateu de frente com outro veículo sem frear. Ele já vinha cortando desde trás, ele me ultrapassou e estava na minha frente. Maria Aparecida Brasil, de 87 anos, permanece internada no hospital regional em estado grave. Vinícius Goulart, de 27 anos, que dirigia o carro atingido pelo veículo que trafegava na contramão, e as outras 2 pessoas que estavam com ele, Maria Isabel Brasil Gama, de 54 anos, e Mariela Alves Leite, de 26 anos, também estão internadas no hospital regional, além do motorista que teria provocado a batida. Na quarta-feira à noite, véspera do início do feriado, 2 pessoas morreram em um grave acidente na rodovia dos Tamoios, em Paraibuna. Com a morte do idoso na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, sobe para 3 o número de mortos nas estradas da nossa região. E estamos apenas na metade do feriadão. No início da manhã de hoje, outro acidente foi registrado, desta vez no quilômetro 118 da Dutra, em Taubaté. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um veículo com placas de Aparecida bateu na traseira de um carro que, com o impacto, foi jogado contra um caminhão. A Polícia Rodoviária informou que o motorista que provocou a colisão estava visivelmente embriagado. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido para a delegacia. O delegado solicitou o exame clínico e o laudo deu positivo para embriaguez. O condutor foi preso em flagrante com agravamento por agressão e resistência à prisão. Foi estipulada a fiança de R$2.000. Até o fechamento desta edição do Band Cidade, a Polícia Civil não informou se a fiança foi paga. A seguir, casal é preso após furtar igreja em São José dos Campos. Até a Bíblia foi levada pelos ladrões. Chineses são presos em Ubatuba acusados de crime ambiental. Eles estavam com pepinos do mar que seriam comercializados na China. Tem ainda a previsão do tempo e a nossa agenda cultural. Voltamos já já.